Você já parou para pensar por que Deus, sendo todo-poderoso, não impediu Adão e Eva de pecarem? Porque Ele, que vê todas as coisas, permitiu que a serpente entrasse no jardim, que a tentação acontecesse e que a humanidade caísse. Fica comigo até o final, porque hoje nós vamos mergulhar fundo em um dos maiores mistérios espirituais da Bíblia. E no final, quero que você deixe nos comentários a sua opinião sobre esse assunto. O que você acha? Por que Deus não impediu a queda do homem? Seja muito bem-vindo ao canal Deixa a Bíblia Falar, um espaço onde a palavra é explicada com profundidade e verdade. E se você ama aprender sobre as coisas de Deus, já escreve aí nos comentários: Louvado seja Deus! E permanece comigo até o fim, porque a resposta para essa pergunta pode transformar o modo como você entende o amor e a justiça divina. Quando Deus criou Adão e Eva, Ele os fez à sua imagem e semelhança. Ele lhes deu domínio, autoridade e comunhão direta com Ele. Tudo era perfeito, puro, sem dor, sem culpa, sem medo. Mas havia uma árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus disse: não comam dela, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Nesse simples mandamento, Deus colocou o princípio mais profundo da existência humana: a liberdade. Deus não criou robôs, Ele criou filhos. E amar de verdade só é possível quando há escolha. Deus poderia ter impedido a serpente de entrar no Éden. Poderia ter fechado o caminho para a árvore proibida. Poderia ter travado a mente de Eva ou silenciado a voz do tentador. Mas se Deus impedisse o homem de escolher, Ele também tiraria dele a capacidade de amar. Porque amor sem liberdade é obediência forçada. E Deus não quer servos obrigados, Ele quer corações entregues. O pecado de Adão e Eva não pegou Deus de surpresa. A queda não foi um acidente do plano divino. Antes da fundação do mundo, o cordeiro já estava preparado para ser imolado. Isso significa que, mesmo antes do homem cair, Deus já tinha providenciado a redenção. O que parece derrota no jardim, na verdade, é o início do plano da salvação. A cruz não foi uma reação de Deus ao pecado. Foi o propósito de Deus desde o início. Mas por que Ele permitiu que tudo acontecesse? Porque só quem entende o peso do pecado pode compreender o valor da graça. Só quem sente a dor da separação pode entender a alegria da reconciliação. A queda revelou o quanto precisamos de Deus. O Éden mostrou o homem sem pecado, mas a cruz revelou o Deus que ama o pecador. Adão e Eva caíram porque escolheram confiar mais na voz da serpente do que na voz do Criador. E quantas vezes nós fazemos o mesmo? Quantas vezes Deus diz não, e mesmo assim escolhemos sim? Quantas vezes a tentação fala mais alto que a consciência? A história do Éden é a história de todos nós. Mas o mesmo Deus que permitiu a queda também preparou o caminho da volta. Quando Adão pecou, Deus não o abandonou. Ele o buscou. Ele perguntou: Adão, onde estás? Não porque não sabia onde ele estava, mas porque queria que o homem soubesse onde havia caído. Deus não impediu a queda, porque queria revelar a profundidade do seu amor. Ele quis mostrar que mesmo quando o homem falha, Ele não desiste. Mesmo quando o homem corre, Ele busca. Mesmo quando o homem peca, Ele oferece perdão. O amor de Deus é tão grande que permite a liberdade, mesmo sabendo que essa liberdade pode doer. E há um mistério ainda mais profundo. Se não houvesse queda, nunca conheceríamos a graça. Se não houvesse pecado, nunca conheceríamos perdão. Se não houvesse morte, nunca experimentaríamos a ressurreição. O Éden foi o palco da queda, mas o Calvário foi o palco da vitória. O que Adão perdeu no jardim, Cristo restaurou na cruz. E talvez você esteja vivendo algo parecido. Talvez você se pergunte: por que Deus não impediu eu de errar? Por que Ele deixou eu cair? Mas entenda, às vezes Deus permite a queda para revelar o seu poder de levantar. Ele permite o erro para ensinar arrependimento. Ele permite a dor para mostrar que a cura vem dele. O mesmo Deus que viu Adão cair é o Deus que está te vendo hoje. E Ele não está te condenando, Ele está te chamando de volta. Então, por que Deus não impediu Adão e Eva de pecarem? Porque Ele queria revelar que o amor é mais forte que o pecado.
Queria mostrar que a sua misericórdia é maior que a desobediência. Queria que o homem soubesse que, ainda que escolha o erro, Deus sempre prepara um caminho de volta. Escreve agora aí nos comentários: Senhor, obrigado por não desistir de mim. E me diga, o que você acha? Por que Deus não impediu o pecado no Éden? Deixe a sua opinião, porque eu quero saber o que o Espírito Santo te revelou através dessa palavra. E lembre-se, Deus não perdeu o controle no Éden. Ele nunca perdeu. Ele continua no trono, e o seu plano sempre foi nos trazer de volta para Ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Você que ficou até aqui, fica mais um pouco, porque o que eu vou te revelar agora pode mudar completamente a forma como você enxerga o pecado, o ser humano e o amor de Deus. Já escreve aí nos comentários: Senhor, abre o meu entendimento e se prepara, porque hoje o Espírito Santo vai te levar a compreender o que realmente aconteceu dentro do homem no dia em que ele caiu. Quando Adão e Eva comeram do fruto proibido, algo muito mais profundo aconteceu do que apenas uma desobediência. O pecado não foi apenas uma atitude, foi uma separação espiritual. Até aquele momento, o homem vivia em perfeita comunhão com Deus. Ele ouvia a voz do Senhor sem medo, andava com Ele no jardim, tinha uma mente limpa e um coração puro. Mas quando o pecado entrou, o espírito do homem morreu. Ele continuou com o corpo físico, continuou com a alma, suas emoções, sua mente e sua vontade, mas o seu espírito se desconectou da presença divina. O homem perdeu a sua ligação direta com o Criador. E é por isso que a primeira reação de Adão e Eva foi o medo. Antes, eles se alegravam com a presença de Deus. Depois da queda, eles se esconderam. O medo é o primeiro fruto da separação espiritual. Aquele que antes falava com Deus passou a temê-lo. Aquele que vivia nu sem vergonha passou a se cobrir. O pecado gera culpa, vergonha e distância. Aquele jardim que antes era símbolo de comunhão se tornou o cenário da perda. Mas mesmo ali, no meio da desobediência, a graça já começou a agir. O mesmo Deus que poderia ter destruído o homem decidiu procurá-lo. A primeira voz após o pecado não foi a voz da condenação, foi a voz do amor. Adão, onde estás? Essa é a voz que ecoa até hoje sobre toda a humanidade caída. É a voz de um pai que não desiste do filho. É a voz de Deus dizendo: eu sei que você caiu, mas ainda quero te encontrar. Ali mesmo no Éden, começou o plano da salvação. Deus fez algo simbólico e profundo. Ele matou um animal e fez vestes de pele para cobrir Adão e Eva. Isso significa que o sangue foi derramado para cobrir o pecado. Aquilo foi uma sombra do que aconteceria na cruz. O primeiro sacrifício foi feito ali. O sangue de um inocente foi derramado para que o culpado fosse coberto. Essa foi a primeira demonstração da graça redentora. O homem foi expulso do jardim, não por ódio, mas por misericórdia. Deus disse: agora que o homem conhece o bem e o mal, se ele comer da árvore da vida, viverá para sempre. E viver para sempre em pecado seria viver eternamente condenado. Então Deus o afastou, não para puni-lo, mas para preservar o plano da redenção. O afastamento foi uma medida de amor, porque o Senhor já tinha um plano para trazê-lo de volta, e esse plano tinha nome: Jesus Cristo. E desde o Éden até a cruz, toda a história bíblica é a história de um Deus buscando o homem. Um Deus que chama Abraão para formar um povo, que levanta Moisés para libertar, que envia profetas para alertar e que, na plenitude dos tempos, envia o seu próprio Filho para restaurar tudo o que foi perdido no jardim. Em Adão, o homem caiu. Em Cristo, o homem se levantou. Em Adão, o homem foi expulso da presença. Em Cristo, o véu foi rasgado. Em Adão, a morte reinou. Em Cristo, a vida venceu. O pecado fez o homem esconder o rosto de Deus, mas a graça fez Deus revelar o seu rosto ao homem. A cruz é o novo Éden. Ali, o inimigo foi vencido. A serpente que enganou Eva foi esmagada pela semente prometida. Quando Deus disse à serpente: da mulher nascerá aquele que te ferirá a cabeça, ele já estava falando de Cristo.
Desde o início, a vitória já estava escrita. E talvez você hoje esteja se sentindo como Adão, com vergonha, escondido, achando que Deus não quer mais te ver. Mas ouve bem o que o Espírito Santo está dizendo. O mesmo Deus que procurou Adão no jardim está te procurando hoje. Ele não pergunta onde você está porque não sabe. Ele pergunta porque quer te encontrar. Você pode ter se afastado, pode ter errado, pode ter feito o que não devia, mas ainda há caminho de volta. O sangue ainda cobre, o perdão ainda cura, a graça ainda restaura. O mesmo Deus que vestiu Adão e Eva de peles quer hoje te revestir de santidade. Ele quer tirar a tua vergonha e te dar vestes brancas. Por isso, não pense que Deus perdeu o controle quando o homem caiu. Pelo contrário, foi ali que ele começou a revelar o seu amor. A queda foi o início da história da redenção. E se Deus teve um plano para Adão, Ele também tem um plano para você. Escreve agora aí nos comentários: Senhor, obrigado porque mesmo caído, o Senhor me ama. E deixa a tua opinião. Você acredita que o homem precisava cair para entender a graça de Deus? Eu quero saber o que o Espírito Santo te revelou hoje. E guarda isso no teu coração. O pecado afastou o homem de Deus, mas o amor de Deus correu mais rápido que o pecado. Onde abundou o erro, superabundou a graça. E essa graça está te alcançando agora. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Fica comigo até o final, porque o que eu vou te revelar agora é o ponto mais profundo da história da humanidade. O momento em que tudo o que começou no Éden foi restaurado no Calvário. Escreve aí nos comentários: Senhor, abre os meus olhos espirituais, porque hoje você vai entender que a cruz não foi um acidente, foi o cumprimento do plano que Deus começou no jardim. Quando Adão e Eva pecaram, o homem perdeu a presença, perdeu o domínio, perdeu a pureza, mas Deus não perdeu o homem. E desde aquele momento, ele começou a tecer, fio por fio, o plano da redenção. Um plano que atravessou gerações, passou por profetas, leis e promessas, até chegar à cruz. O cordeiro que Deus matou no Éden para vestir Adão e Eva era um sinal do cordeiro perfeito que seria imolado por toda a humanidade. A Bíblia diz que Jesus é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E note isso, não é o cordeiro do homem para Deus, é o cordeiro de Deus para o homem. Foi o próprio Deus quem preparou o sacrifício. No Éden, o homem pecou e Deus proveu o cordeiro. No Calvário, o homem pecou novamente e Deus entregou o seu próprio filho. O amor de Deus não começou na cruz. Ele foi revelado na cruz. Aquele madeiro no Gólgota era um novo jardim. Se no Éden havia uma árvore que trouxe a morte, no Calvário havia uma árvore que trouxe a vida. Se no Éden uma mulher foi enganada pela serpente, no Calvário uma mulher viu a ressurreição. Se no Éden o homem se escondeu de Deus, no Calvário Deus se revelou ao homem. Tudo se completou. Tudo o que o inimigo destruiu no início, Jesus restaurou no fim. E quando Cristo bradou: está consumado, ele estava dizendo: o plano iniciado no Éden foi cumprido. O que foi perdido no jardim foi recuperado na cruz. O que foi manchado pelo pecado foi lavado pelo sangue. A separação acabou, o véu se rasgou e o caminho de volta foi aberto. O sangue de Jesus é o selo do amor de Deus. Ele não apenas cobre o pecado, ele o apaga. Ele não apenas perdoa o culpado, ele transforma o pecador em filho. Por isso a cruz é o maior ato de justiça e amor da história. Na cruz, Deus mostrou que é justo, porque o pecado foi pago. Mas também mostrou que é amor, porque o preço foi pago por ele mesmo. Você entende isso? O Deus que exigiu justiça foi o mesmo que desceu para pagá-la. O Deus que disse o pecado traz morte foi o mesmo que morreu no lugar do pecador. Nenhuma religião, nenhum esforço humano, nenhuma boa obra poderia restaurar o que foi quebrado no Éden. Somente o sangue de Cristo tinha poder para reconciliar o homem com o Criador. E é por isso que o Calvário é o centro da história. Tudo antes da cruz apontava para ela. Tudo depois da cruz depende dela. É no sangue que está a vitória. É no sangue que está a reconciliação. É no sangue que o inimigo é derrotado.
Quando Jesus morreu, ele desceu até o inferno e tomou das mãos de Satanás as chaves da morte e do inferno. O que Adão perdeu, Cristo tomou de volta. Ele devolveu ao homem o acesso ao Pai. Ele destruiu a maldição do pecado e abriu um novo caminho, o caminho da graça. Hoje, aquele que crê em Cristo não está mais sob condenação. O que o Éden fechou, o Calvário abriu. O que a lei exigia, a graça cumpriu. O homem que antes era servo do pecado agora é herdeiro do reino. E presta atenção, o plano de Deus não era apenas te livrar do inferno, era te devolver a presença. O verdadeiro paraíso não é um jardim, é a comunhão com o Criador. O Espírito Santo é o presente da cruz. Ele é o Deus do Éden habitando novamente dentro do homem. A presença que foi perdida lá atrás foi restaurada aqui dentro. O homem agora é templo, não exilado. E é por isso que a cruz é mais que um símbolo, é a porta da eternidade. Ali, o amor venceu o pecado, a graça venceu a culpa, a vida venceu a morte. Por isso, quando olhamos para a cruz, não vemos derrota, vemos reconciliação. Hoje, o mesmo Deus que cobriu Adão com peles, quer te cobrir com o sangue do Cordeiro. O mesmo Deus que buscou o homem caído, quer hoje te levantar. Talvez você esteja longe, se sentindo sem valor, mas Deus não desistiu de você. Ele ainda pergunta, onde estás? E a resposta que ele espera ouvir é, aqui estou, Senhor, de volta ao teu jardim. A cruz é o caminho de volta ao Éden. Só que agora, o novo Éden não é um lugar físico, é o teu coração. É o lugar onde o Espírito Santo habita. É o ponto onde a eternidade toca o tempo. E tudo isso começou quando Deus não impediu Adão e Eva de pecarem, porque já sabia que através da queda, ele revelaria a sua maior glória. O amor que salva, restaura e redime. Então escreve agora nos comentários, Senhor, obrigado pela cruz, o meu novo Éden. E diz também o que o Espírito Santo falou com você hoje. Eu quero saber a tua opinião, porque essa palavra é revelação do coração de Deus para o coração humano. Fica firme, porque aquele que começou a boa obra vai completá-la. O mesmo Deus que criou o homem, que redimiu o homem, em breve virá buscar o homem. E naquele dia, a história vai se encerrar.